A diretoria do Vasco foi pega de surpresa com essa informação. Léo Jardim vendido para o Porto por milhões de reais. Uma venda que irá entrar para a história do Vasco da Gama. Eu vou trazer isso aqui a você, meu amigo, neste Boa Noite Gigante. Expectativa é que uma proposta chegue nestes próximos dias e caberá à diretoria do Vasco levar ou não. Pelo valor, eu digo aqui a você, tá? Eu levo o Léo Jardim lá no aeroporto, alugo um carro, boto um terno, me transformo em um chofé e levo o Léo Jardim para ser vendido para Portugal. Eu vou trazer tudo isso aqui, além dessas muitas outras novidades, falar sobre a reforma de São Januário, que vai sair breve do papel, falar sobre a rescisão de contrato, tanto do zagueiro Manuel Capasso quanto do volante Souza e também, além dessas, muitas outras informações. Você aí, meu amigo vascaíno, terá pela frente um Boa Noite Gigante bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades. Mas, rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está aqui no canal do Gigante Vasco, esse, para você que ainda não sabe, né, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo saindo pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, que é esse daqui que você está assistindo, o terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Então, é claro, eu conto muito aí com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso trabalho. Vamos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e melhor para todos vocês através exatamente disto, né? Do seu like, do seu joinha, do seu compartilhamento. Vamos juntos aqui fazer o nosso canal crescer. Show? Vambora então, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco, meu amigo. Eu quero começar aqui com uma baita informação, uma grande notícia, uma notícia que o torcedor vascaíno está esperando, né? Já há bastante tempo. Que é sobre a situação envolvendo a reforma da nossa casa. Reforma de São Januário. O Vasco da Gama, ele tinha uma promessa, né? Promessa essa feita até pela atual diretoria do presidente Pedrinho, de que no início desse ano de 2025 iria ser iniciada, em São Januário, uma reforma. O objetivo era iniciar a reforma no início desse ano de 2025 e entregar essa reforma lá no final, salvo engano, de 27 ou no início de 28, era algo do tipo, que é quando São Januário completará 100 anos, né? 100 anos aí da reforma do nosso São Januário. O objetivo dessa atual diretoria era entregar um São Januário reformado em 2027, já comemorando os 100 anos da nossa casa, né? Muito provavelmente isso não irá acontecer, porque São Januário ainda não entrou em reforma. E, é claro, uma reforma de um estádio, ela perdura muito tempo. Ainda mais uma reforma tão cheia de detalhes quanto será a reforma do nosso Caldeirão. Hoje, tivemos mais um passo importante para essa reforma. Em São Januário, ocorreu uma reunião entre o arquiteto Sérgio Dias e o segundo vice-presidente geral do Vasco, Renato Brito. Essa reunião teve como principal objetivo focar a reforma de São Januário, e alguns tópicos dessa reunião a gente vai trazer aqui a vocês agora. Alguns tópicos, como por exemplo, a questão da capacidade. Capacidade hoje do Vasco se analisa uma possibilidade de sair da casa dos 20, 23 mil torcedores e chegar a 57 mil lugares em São Januário, fazer, né, de São Januário um dos maiores estádios do futebol brasileiro. Além disso, também um estacionamento com previsão de 800 vagas para automóveis, algo gigantesco também, que vai melhorar muito a vida dos torcedores. Algo muito legal, como por exemplo, uma infraestrutura para a imprensa, uma nova cabine de imprensa em 2 andares, melhorando as condições de trabalho. Creio que muito provavelmente você ainda não teve essa oportunidade. A cabine de imprensa de São Januário é algo assim muito ruim mesmo. Chego a dizer que é algo precário, não cabe todo mundo. Muitas vezes, eu, Lucas, fico de fora dos jogos e eu sou uma imprensa porque não há espaço. Eu, às vezes,
erro em deixar para tirar o credenciamento muito em cima. E eu não consigo ir aos jogos porque fica cheio. Os grandes jogos, né? Copa do Brasil, semifinais. Eu fico de fora porque fica tão lotado de imprensa que eu não consigo assistir às partidas como imprensa, mesmo tendo credencial. É um problema. A sala de imprensa de São Januário é uma sala de imprensa muito ruim. Então o Vasco visa melhorar a infraestrutura também para nós, profissionais da imprensa, o que é muito maneiro. Além disso, questão de sustentabilidade. O projeto também de São Januário inclui placas de energia solar e sistema de captação de água. E algo novo, que é o Caminho do Vascaíno, um trajeto arborizado com identificação do clube e imagem dos ídolos, que vai ligar a estação do BRT ao estádio do Vasco da Gama. Essa estação do BRT, né, ela fica ali na Avenida Brasil. Salvo engano, é exatamente isso, né? Eu já passei algumas vezes ali nessa estação. E o objetivo é fazer com que exatamente, né, o BRT Vasco da Gama, você sai e consegue ir andando, caminhando ali até São Januário. Algo em torno de 8 minutos de caminhada. E o objetivo é fazer com que nesse caminho seja um caminho, né, Vasco da Gama, para que o torcedor tenha essa sensação diferente de já estar ali vivenciando a atmosfera de um jogo antes mesmo de pisar dentro do Caldeirão. Então, assim, uma reforma muito detalhada, algo muito legal que está saindo do papel, que o Vasco da Gama está desenvolvendo e andou aí nessa tarde de hoje. Inclusive, meu amigo torcedor vascaíno, informações aí até do pessoal lá do podcast Cruz Maltino, é que na reunião do Conselho Consultivo foi apresentado todo esse projeto, algo muito legal. A prefeitura também foi acionada para proibir estacionamento nas calçadas, melhorar o fluxo de carros pedestres. Então São Januário vai ser algo completamente mais acessível depois dessa reforma, que vive a expectativa de ser entregue aí após o ano de 2028. Ali em 2028 a expectativa é que a gente já tenha uma casa nova. Então, muito legal, né, Vascão? Algo novo aí, uma nova casa, um novo São Januário, algo digno do tamanho da grandeza do Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma nova era dentro do nosso clube. Te anima uma informação como essa, meu amigo? Deixa aí, é claro, a sua opinião, né, nos comentários. E só para pular um assunto aqui rápido, vou trazer com mais detalhes isso a vocês provavelmente amanhã. Mas já que estamos falando sobre São Januário, algo novo, uma nova era, cara, vive-se a expectativa de que amanhã, em São Januário, na partida entre Fortaleza e Vasco da Gama, aliás, Vasco da Gama e Fortaleza, o Vasco vem na frente, estejam presentes dois empresários interessados na aquisição da Vasco da Gama SAF. Essa foi uma informação do pessoal do canal Atenção Vascaínos e eu trago aqui a vocês nesse Boa Noite Gigante. Há a expectativa de que amanhã dois interessados na compra, na aquisição da Vasco da Gama SAF estejam presentes em São Januário. É importante lembrar que nessa semana, ontem, o Vasco ele anunciou, através de suas redes sociais, comunicou ao torcedor vascaíno um contrato firmado com a G5 Partners. A G5 Partners ela vai atuar agora como um assessor financeiro e estratégico na prospecção, ou seja, na procura de investidores no mercado e nas negociações das condições comerciais para a venda do percentual lá da SAF Cruz Maltino. Então, a tendência é que daqui para frente a situação envolvendo compra e venda da SAF ande cada vez mais, e essa é uma informação aí que mexe com os bastidores. Possibilidade de amanhã termos, né, dois investidores aí nas arquibancadas de São Januário acompanhando a partida entre Vasco e Fortaleza. Te anima, meu amigo vascaíno? Deixa aí, é claro, né, a sua opinião nos comentários. Dois investidores de olho no Vascão, hein? Será que vai demorar muito para essa compra chegar? Eu acho que diante aí dessa assinatura do contrato com a G5 Partners, breve o Vasco será vendido. O Vasco andou muito com a venda assinando um contrato com essa grande empresa. Show? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Bom, meu amigo vascaíno, vambora então pro segundo bloco desse Boa Noite Gigante. Eu quero falar com vocês agora sobre a rescisão contratual de dois atletas do Vasco. Já vou entrar com vocês no assunto Léo Jardim, mas antes eu quero falar sobre Souza e Manuel
Capasso. O que eu tenho a trazer a você, meu amigo torcedor vascaíno, é que nessa tarde de hoje, o Vasco da Gama informou que tanto Souza quanto Manuel Capasso tiveram os seus contratos rescindidos. Souza tinha um contrato com o Vasco até o final do ano, assim como também Manuel Capasso tinha um contrato com o Vasco da Gama até o final da temporada. O Vasco rescindiu o contrato desses dois atletas e nesse momento, né, meu amigo torcedor vascaíno, automaticamente também acaba economizando um valor muito importante durante o mês. Mas essas duas rescisões contratuais, elas são cercadas de polêmicas. Por quê, meu amigo vascaíno? Primeiro, com relação a Manuel Capasso. Manuel Capasso foi um jogador que chegou ao Vasco no início de 2023, junto ao Atlético Tucumã, por um valor de exatamente 8 milhões de reais. O Vasco fez à época, ainda durante a gestão 777 Partners, um grande investimento para comprar o Manuel Capasso. O Capasso ele não faz um 23 legal no Vasco, isso é um fato, não teve oportunidade, mas ele via de um 22 muito bom sobre vestir a camisa do Atlético Tucumã pelo Campeonato Argentino. O 2024, o ano passado, o Capasso foi muito bom, vestindo a camisa do Olímpia do Paraguai. Ele jogou muita bola, foi um dos destaques do Campeonato Paraguaio, recebendo o troféu de melhor zagueiro da competição, foi o campeão paraguaio, inclusive, com o Olímpia. E ele retorna ao Vasco no início do ano, porque o Olímpia faz um contrato com o Manuel Capasso de empréstimo, não tem condições de pagar a opção de compra do contrato, faz uma proposta inferior e o Vasco não aceita vendê-lo. Não sei por quê. Porque não utilizou durante todo esse tempo. O Manuel Capasso fica todo esse período sem ser utilizado por Carille. O Diniz ontem foi questionado sobre o Capasso e ele deixou muito bem claro que não seria utilizado. E hoje a gente tem essa informação da rescisão. Manuel Capasso ficou quase 2 anos e meio em contrato com o Vasco. 16 jogos, 2 gols marcados, nenhuma assistência, 6 cartões amarelos. Durante esses jogos foram 3 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Números ruins, mas eu acho que é um jogador que mesmo em 2 anos, o Vascaíno ele sai com o Capasso sai do Vasco e o ruim é, o Vascaíno ele não tem assim o diagnóstico do Manuel Capasso. Se você perguntar, Lucas, o que você achou do Manuel Capasso durante esses 2 anos de Vasco? Eu vou te responder, eu não sei. Eu não sei o que falar sobre o Manuel Capasso, porque eu acho que em 16 jogos com a camisa do Vasco, você não consegue ver absolutamente nada de um jogador. Eu, sinceramente, já vi tanto jogador ruim passar pelo Vasco no seu sistema defensivo, que eu acho que o Capasso em determinado momento foi injustiçado. Eu acho que o Capasso não era pior que o Maicon, eu acho que o Capasso não era pior que o Léo Pelé, eu acho que o Manuel Capasso não é pior que o Souza, que já chegou a atuar titular em alguns momentos. Eu acho que o Capasso não é pior que o zagueiro Lucas Oliveira, contratado por essa atual diretoria. Eu acho que o Capasso não era pior que o Medel. E posso continuar falando aqui vários nomes que eu devo estar até esquecendo que passaram pelo Vasco nesses últimos 2 anos. Então, eu, Lucas, acho sim que o Manuel Capasso foi um atleta injustiçado durante o Vasco. Diferente do Souza, que na minha opinião não era nem para ter pisado no Vasco da Gama. O Souza hoje ele foi se despedir dos atletas. O Souza foi um atleta que chegou a pedido do Felipe Coutinho. Teve, diferente do Capasso, apenas 10 meses de Vasco. Foram 8 jogos em 10 meses. O Souza teve menos jogo do que mês no Vasco da Gama. Foram 3 cartões amarelos, 1 cartão vermelho, 2 vitórias, 6 empates e nenhuma derrota durante os jogos em que esteve presente dentro de campo. O Souza é uma decepção. Não uma decepção por aquilo que talvez o Vascaíno esperava, porque quando o Souza assina um contrato no meio do ano passado, todo mundo já sabia que o Souza dificilmente iria render. Quem acreditou no Souza como uma peça para desempenhar e ser a salvação do sistema defensivo do Vasco, me desculpe, estava errado. Estava errado e todo mundo já sabia que ele não ia dar certo. Mas, cara, o Souza... Ninguém esperou um Souza nota 10. Talvez eu, Lucas e a grande maioria esperou um Souza nota 6. Só que o Souza foi nota 2. E o próprio Souza sempre disse que no Vasco ele seria nota 10. Essa é a questão. Ninguém esperou nada do Souza. Mas ele, Souza, sempre disse que iria sobrar no futebol brasileiro. Então o Souza, ele frustrou o vascaíno. É uma decepção pro vascaíno. Anos e anos falando que ia voltar pro Vasco. Olha, desde que eu tenho 15 anos de idade, essa história do que o Souza iria voltar pro Vasco, a gente sempre ouviu. E ele voltou para fazer isso, tirar 2 milhões, entre 1 a 2 milhões de reais do Vasco por questões salariais. Eu não vou cravar porque eu não tenho aqui os valores de quanto ele recebia. É complicado.
É muito complicado. E mais do que nunca, para trazer o que eu tô falando, dê uma olhada aí nas palavras do próprio Souza com relação à sua passagem pelo Vasco, onde ele sempre disse que no Vasco da Gama ele iria sobrar. Se liga só. Eu acredito, por tudo que eu vejo, tá? Eu já vi inúmeros anos o Vasco jogando. Já vi os volantes jogando pelo Vasco. Pelo que eu vejo, eu acho que eu tenho muito pra contribuir, mas não é pouco não. Muito pra contribuir no clube, porque assim, as pessoas elas julgam aquilo que elas ouvem, mas elas não veem. Se você for buscar na China, eu lesionado, eu não tava bem, tava lesionado. Agora eu operei, tirei o problema. Quem não entende cirurgia, você tá com cirurgia. Cirurgia é pra resolver problema, não é pra... E eu tinha um problema, eu não queria operar, porque se eu operasse naquela época, eu ia ficar, como eu tô agora 3 meses, no meio da temporada, não servia pra mim. E eu precisava daquele último contrato ali. E o que aconteceu? Joguei lesionado na China, e se você for pegar minha quilometragem, aqui ninguém quer saber disso. Vai lá pegar a quilometragem, é acima dos volantes do Brasil. Eu corria 11,5 quase todo jogo, jogando 90 minutos. Joguei 20 jogos, consegui jogar lesionado 20 jogos, fiz 4 gols, 3 assistências. Ah, mas a China é muito fácil. Vai lá, quantos brasileiro foi lá com o nome e não conseguiu andar? Brasileiro na Turquia, mas também a Turquia é muito fácil. Não é. Inclusive os jogadores hoje aí... É chato falar nome, mas a gente precisa falar pra poder... Tem o Pulgar, que tá aí no Flamengo e no bem, todo mundo... Pô, o Pulgar passou lá no Galatasaray, referência... Eu era referência. Na Turquia, eu sempre fui referência. Que são jogadores, pra mim, excepcionais. O Pulgar. O Arão foi lá pro Fenerbahçe. 1 ano. Eu continuava sendo referência. O Luiz Gustavo, como eu te falei em off ali, que era pra eu ir pro Fenerbahçe, não fui pro Besiktas. Acabou o campeonato, a referência era o Souza. Mas ninguém quer saber disso. Eles querem, enfim, falar do momento, tá assim, tá assado. Mas nos últimos anos, eu sempre fui a referência. Então eu tenho certeza, eu não acho, que eu iria bem. Iria bem, ajudaria e muito. Bom, meu amigo vascaíno, situação complicada, né? Mas deixe sua opinião nos comentários se o Souza e o Manuel Capasso farão alguma falta dentro do Vasco da Gama. E bom, vamos fechar com vocês aqui esse Boa Noite Gigante com uma informação aí que pegou o vascaíno, a diretoria, o Vasco, todos de surpresa, que é com relação à saída do goleiro Léo Jardim. Recentemente o Vasco vem enfrentando com o goleiro Léo Jardim um grande problema, que é relacionada à sua renovação contratual, né? O Léo Jardim tem um contrato com o Vasco até o final de 2025, até o final desse ano. O Vasco já enviou 3 propostas para o goleiro, nenhuma delas foi aceita. E somente após enviar a terceira proposta, que o Léo Jardim ele fez uma contraproposta ao Vasco da Gama, sendo que a última proposta do Vasco, ela, de acordo com informações que eu tenho, ela é citada como algo irrecusável para o goleiro. Uma proposta que vai até o final de 2030, com valores salariais muito altos se comparado à posição de goleiro no futebol brasileiro. E além disso, meu amigo, o Léo Jardim foi-se feito durante esse contrato um projeto todo para transformar o Léo Jardim no ídolo dentro do clube. Então, assim, é uma proposta irrecusável para um goleiro hoje de 30 anos de idade. E um goleiro que, com todo o respeito do mundo, antes de vir para o Vasco não era ninguém. Eu não estou desrespeitando o goleiro, mas eu estou dizendo o que é real, o que todo mundo vê. Você conhecia o Léo Jardim antes do Vasco? Eu não conhecia. Se eu perguntar para um torcedor do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, do São Paulo, do Palmeiras, ninguém conhecia o Léo Jardim antes do Vasco. Então, se hoje, nesse momento, o Léo Jardim só é o Léo Jardim, é por conta do Clube de Regatas Vasco da Gama, e eu acho que ele deveria ser um pouquinho grato e renovar o contrato até como uma espécie de gratidão ao Vasco da Gama, algo que não aconteceu até o momento. Nitidamente o Léo Jardim está sendo... Sim, não está demonstrando nenhuma vontade de renovar com o Vasco da Gama. Essa é a grande realidade. E qual é a situação? O Léo Jardim há no contrato dele uma cláusula de renovação automática se ele disputar 60% das partidas com a camisa do Vasco durante a temporada de 2025. O Vasco tem a possibilidade de disputar aí durante a temporada entre 60 a 70 jogos. O Léo Jardim tem 26. Então, quando o Léo Jardim completar aí 35 jogos com a camisa do Vasco, essa meta, nem 35, né? 30, 31 jogos, essa meta automaticamente de contrato, essa cláusula será ativada e ele renovará automaticamente até o final do ano que vem. Só que qual é a questão? Hoje, o canal Na Torcida Vascaíno, do nosso grande amigo Léo Lacerda, trouxe a informação que o Porto, de Portugal, está interessado na compra dos direitos econômicos do goleiro Léo Jardim. Hoje, o Porto de Portugal, ele está perdendo o seu goleiro, que é o Diogo Costa, para o Manchester City.
uma aquisição do clube inglês junto ao Porto por um valor semelhante a 260 milhões de reais, um valor altíssimo. E diante dessa saída, o Porto precisa de algum nome para recomposição de elenco, né? Precisa contratar um jogador para a posição de goleiro e enxerga no Léo Jardim uma possibilidade. O empresário do goleiro Léo Jardim é Paulo Pitombeira. É alguém com muita abertura no mercado do futebol português. Paulo Pitombeira, ele já levou, por exemplo, o João Vitor para Portugal. João Vitor foi um atleta do Benfica e o João Vitor nunca foi esse jogador para chegar ao Benfica, mas por conta das influências do seu empresário conseguiu essa porta aberta no clube de Portugal. E o próprio Paulo Pitombeira levou o Léo Jardim ao Boa Vista, clube português. Então, Léo Jardim é um nome conhecido lá. Léo Jardim ele passou no ano de 2019 no Rio Ave, sendo destaque, e no ano de 2020 sendo destaque do Boa Vista. Léo Jardim já fez 2 temporadas muito boas no futebol de Portugal, então é um nome conhecido lá e tem essa porta aberta no futebol português por tudo que fez quando trabalhou por lá e principalmente por conta da influência do seu empresário em território português. Informação aqui, os primeiros contatos do Porto com os seus representantes já foram feitos. O Porto estaria disposto a pagar entre 8 a 10 milhões de euros. Ou seja, nesse momento, com euro a 6 e pouquinho, o Porto estaria disposto a pagar ao goleiro Léo Jardim algo em torno de 48 a 63 milhões de reais. 50 a 63 milhões de reais é o que o Porto estaria disposto a pagar pelo goleiro. Eu gosto muito do Léo Jardim. Eu acho que o Léo Jardim tem tudo para ser um ídolo do Vasco. Mas se o Léo Jardim hoje está nesse problema de renovar, está nessa palhaçada de não querer renovar, e se o Vasco receber uma proposta do Porto por 63 milhões de reais, é para vender. É para vender. Para ganhar dinheiro. Porque não adianta nada ele ficar no Vasco, o Vasco não renovar e perdê-lo de graça no final do ano que vem. Vende. O Vasco hoje tem o Daniel Fuzato, que é um grande goleiro no banco de reservas. O Vasco hoje tem o Felipe Gabriel na base, que é um goleiro fenomenal de seleção brasileira, uma das maiores promessas do futebol brasileiro nesse momento. Então, se, com todo respeito, o Léo Jardim ficar nessa palhaçada de não querer renovar, vende pro Porto, ganha 60 milhões de reais, deixa o Daniel Fuzato no gol, tem o Felipe Gabriel na reserva e vai ao mercado à procura de um outro jogador para a posição. Ou, meu amigo, usa esse dinheiro para contratar qualquer atleta. Porque com 60 milhões de reais dá para você contratar muito jogador bom se você tiver competência para tal. Então essa é a informação que pegou todos os vascaínos de surpresa. E o que eu falo é, se o Léo Jardim for vendido, será a maior venda da história do Vasco da Gama na posição de goleiro. Nenhum outro goleiro do Vasco foi vendido por um valor tão alto quanto o Léo Jardim seria vendido se fosse para o Porto por 63 milhões de reais. Inclusive, não apenas seria a maior da história da posição de goleiro, como também uma das maiores vendas da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, né? Só para você ter noção, meu amigo torcedor vascaíno, as maiores vendas do Vasco tem o Paulinho na primeira colocação, vendido ao Bayer Leverkusen. Aliás, tem o Paulinho na primeira colocação, isso por 118 milhões de euros, algo em torno hoje, na moeda no euro, 6 e pouquinho, 120 milhões de reais. E aí, só para uso de comparação, o Douglas Luiz é o quarto por 12 milhões de euros. Aí temos o Edmundo na sexta colocação com 9 milhões. Ou seja, o Léo Jardim ele pode ter uma venda maior do que o Edmundo teve lá em 97. E o PEC foi vendido por 9 milhões e 300 mil euros ano passado. Então, se o Léo Jardim de fato for vendido por 10 milhões de euros, a venda do Léo Jardim será maior do que a venda do PEC. Só para você comparar, tá? O Douglas Luiz foi vendido por 12 milhões de euros lá em 2018. Então, uma venda financeiramente bem interessante. A ver as cenas dos próximos capítulos. Você concorda com a venda do Léo Jardim? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa sexta-feira. E já, tá? Eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.